Oi, boa tarde, eu me chamo Angélica, este é meu documento para comprovar a minha inscrição. Eu sou formada em Pedagogia pela Unopar e diante da minha inscrição como pedagogo, conforme o edital, eu irei apresentar o meu plano em ação. Meu tema: plano de aula, função e objetivo do plano de aula, o seu impacto na qualidade do ensino e da aprendizagem. Nós iremos falar os objetivos, as consequências, as percepções, a relação, como trabalhar dentro de sala de aula e a criatividade e como trabalhar em equipe. Um plano de aula deve conter, ainda que de maneira resumida, as decisões pedagógicas. Não pode chegar ao final do semestre ou do ano sem ter cumprido seu plano, sem condições ou tempo de promover a recuperação dos alunos. Assim, nós podemos avaliar o acompanhamento dos alunos e do professor. Quando nós fazemos esse replanejamento, nós conseguimos ter esse equilíbrio, dos planos de aulas corretamente, as atividades, e conseguir deixar o aluno com mais tranquilidade e ter um objetivo mais óbvio. Objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos da educação são sempre de longo prazo. O que o aluno aprende na escola deve servir sempre ou para aprender mais, ou para aplicar em situações novas, no futuro próximo ou remoto. A cada aula é um passo para atingir o objetivo de longo prazo. É o que ocorre em cada aula, deve ser consistente com isso. As considerações e motivação prática, podemos ver que isso relaciona entre a percepção do professor e do pedagogo, porque quando eles trabalham junto, tem essa relação, a gente tem essa demonstração de como o planejamento ele vai mais longo, de longo prazo e com mais objetivo. E as atividades serem desenvolvidas em sala de aula? E os detalhamentos das atividades dentro da sala de aula, podemos ver que nós temos os pontos eficazes, anotar os pontos encontrados, sugerir melhoria aos alunos, abordar as principais dificuldades dentro de sala de aula, realizar acompanhamento das atividades dos alunos e planejar durante o ano todo, porque assim eles conseguem ter esse planejamento com o professor dentro da ajuda do pedagogo para ter esse ponto mais objetivo e eficaz para que ajuda nessa melhoria dentro de sala de aula e junto com os alunos. Materiais necessários, a possibilidade de matérias a quase infinita, tudo que existe no mundo, a rigor que pode tornar-se objetivo de aprendizagem. No entanto, os materiais devem estar disponíveis no momento de aula, devem ser instruções de uso e devem ser claras para que os tempos de atividade sejam proveitosos. Como avaliar? O plano de aula do professor deve ter consciência de como partir de todos os tópicos citados acima para avaliar os objetivos que foram atingidos. A única forma de saber o aluno se aprendeu é oferecer oportunidades para que ele se demonstre o aprendizado, ou seja, por meio de provas, trabalhos de campos, atividades, exposições ou outras formas de avaliação. Então, nós podemos ver que o sistema ele dá esse privilégio para o professor e o pedagogo. Nós temos esse planejamento que pode ajudar com todas as dificuldades dentro de sala de aula. E o acompanhamento das ações dentro da sala de aula, vale relembrar que o professor, tanto como o pedagogo, deve dar importância do acompanhamento aos responsáveis desses alunos, porque é de extrema importância os responsáveis dos alunos estarem acompanhando os seus ensinos, seu aprendizado, suas atividades, se estão evoluindo, se está tendo necessidade. Então, é de extrema importância tanto o professor quanto o pedagogo estar acompanhando os responsáveis dos alunos. E nós temos um aplicativo que ajuda muito a avaliar o aprendizado e a evolução dos alunos, tanto o professor quanto dos alunos, que é o Delta, Soft, que ajuda muito, que ele explica todas as vantagens, da gestão educacional, beneficia os professores, a equipe técnica dos alunos, pais e responsáveis.
A otimização do processos, que por vezes pode passar despercebidas, faz com que a rotina de sua escola seja executada com mais leveza e precisão. Facilita os resultados acadêmicos, a maior segurança por meio de controle e acesso, gerenciamento eficaz, fácil acesso às informações do sistema de gestão educacional, visualização e solicitação do boletim escolar, download de materiais, acompanhamento de registros, visualizações grátis curricular do aluno, o quadro de alunos da semana, visualização da impressão da mensalidade, acompanhamento do lançamento de notas, visualização de tarefas do dia a dia que foram passadas pelos professores, receber e enviar recados para os professores, supervisores e demais áreas da escola. Então, nós podemos ver que temos esse ponto muito importante, que é de extrema importância lembrar e acompanhar. Acompanhar o aluno em toda necessidade, a gente tem que ver em por que ele está com aquela necessidade, que forma que devemos trabalhar naquela necessidade, o que fazer para dar esse incentivo aos alunos, aos responsáveis também, para que ajude a incentivar o seu filho. Então, o professor deverá anotar quantos alunos fizeram perguntas durante a aula, as quais os alunos que mais participam, realizando as anotações e interpretações desses dados, indicar sobre o que fez interagir na aula. Afinal, o plano de aula, o professor deve ter consciência de como, a partir de todos os tópicos citados, vai avaliar se os objetivos foram atingidos. A única forma de saber se o aluno aprendeu, oferecendo oportunidades para que demonstre o aprendizado, seja por meio de provas, trabalhos de campo ou exposições de outras formas. Com o modelo de professor online da Delta Soft, fica muito mais fácil o objetivo controle do plano de aula, com a manutenção do plano didático do pedagógico e avaliações como diversos critérios e registros. E o professor pode avaliar instituições que têm como de promover um processo completo de aprendizagem do aluno e criar maneiras de se aproximar dos pais responsáveis em relação que deve se dar parceria, permitindo que todos assumam as posições ativas durante o ensino e aprendizagem dos seus filhos até o futuro. Assim, podemos ver o ponto principal, a importância de fazer o estudante entender, deles estar dentro de sala de aula e dar oportunidades posteriores através da nossa educação. E também acompanhar as ações do responsável e dos seus alunos, porque o professor e o pedagogo, eles têm que ter essa extrema importância de acompanhar os ensinos dos seus alunos, dificuldades e dos responsáveis também. Porque assim vocês podem ter a criatividade, fazer dia de estudante, um dia de parque, porque assim os responsáveis poderão vir até a escola conhecer os seus trabalhos, a forma que vocês trabalham dentro de sala de aula, ver o desenvolvimento de seus filhos durante o ano e ver como é a importância de seus filhos estar dentro de sala de aula e a importância de como vocês trabalham. Assim os pais vai ter mais relação com vocês, vai ter mais essa liberdade, esse aspecto de poder saber qual a importância de seu filho estar dentro de sala de aula. E os responsáveis são os professores e pedagogos. Assim, desta maneira, eu apresentei o meu plano de ação. Assim eu encerro. Obrigada.